Olá, eu sou Guimel Bilac, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Poucas Palavras. Eu sou um maltrapilho furiosamente amado pelo Abba, um pecador carente da graça. Ou seja, eu sou como você, mas como eu sou muito amado por Deus, e eu sei que você também é, eu quero compartilhar aqui uma palavra que Deus acabou me entregando no dia de hoje, e eu quero condensar ela, sem ela perder o poder, e compartilhar ela com você rapidinho aqui no podcast. Quero falar sobre João capítulo 21, mas antes quero preparar uma cama para isso. Sabe, há alguns anos a psicologia, através de um estudo feito alguns anos atrás pela psicóloga PhD Carol Dweck, vem estudando sobre os mindsets, as mentalidades, né? E a Carol Dweck fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? E o que o estudo dela quer provar é que a nossa inteligência ela não é fixa, ela pode ser melhorada. Alguns anos atrás, as pessoas acreditavam que a inteligência era fixa. O estudo de Carol Dweck acabou ganhando um campo muito grande na psicologia, e hoje o estudo não foca só na inteligência, mas foca nas respostas que a gente dá à vida e foca também no que a gente pensa a respeito das coisas e alguns pensamentos rígidos e fixos que a gente tem. Jesus fez isso antes da Carol Dweck fazer, e eu acho isso incrível. Sabe, para preparar a cama para isso, eu preciso te contar uma história rapidinha sobre os discípulos, sobre Pedro, Tiago e João, e sobre todos os outros discípulos que andaram com Jesus. Na cultura judaica, quando uma criança tinha entre 6 e 6 anos, e principalmente um homem, um menino, ele começava a caminhar junto com o pai. A ideia é que esse menino fosse preparado para ser um mestre, para ser um estudante da lei. Quando uma criança, um menino, chegava na faixa dos 10 anos de idade, ele já tinha decorado e lido toda a Torá, né? A partir ali da faixa dos 11, 12 anos, ele começava a andar com um mestre da lei, com um rabino. E esse rabino começava a trabalhar na vida dele e enxergar o coração dele. A partir do momento em que o rabino enxergava o potencial naquele menino, naquele homem, na verdade, porque na cultura judaica não existe adolescência para o homem. Ele vai da infância direto para a idade adulta. Então a idade adulta na cultura judaica é considerada iniciada a partir dos 12 anos. Então, quando esse menino se tornava um homem aos 12 anos, e o rabino enxergava que ele tinha potencial para ser um estudante da lei, para ser um mestre, para pregar a palavra, ele dizia o seguinte: eu vejo você, o que eu vejo em mim, e você vai andar comigo até você se tornar como eu. Acontece que nem todo mundo era escolhido, e alguns eram rejeitados. E esses que eram rejeitados, o que eles acabavam fazendo? Eles acabavam buscando o ofício que a família já seguia. Então os filhos de pescadores se tornavam pescadores. Aconteceu isso com Pedro, com Tiago e com João. E não que a pesca fosse um negócio ruim, a pesca era uma coisa lucrativa, mas era uma segunda opção, não era o plano A que esses homens tinham para suas vidas. É por isso que, mesmo eles mal conhecendo Jesus, mesmo vendo Jesus pela primeira vez, quando Jesus diz, sigam-me, eles seguem. É como se eles tivessem ouvido de Jesus aquilo que eles não ouviram do rabino. Eu vejo em você o que eu vejo em mim, você vai andar comigo até se tornar como eu. É mais ou menos isso que eles ouvem de Jesus quando eles ouvem, sigam-me. Então eles caminham com Jesus, e eles veem muitos milagres, eles veem curas, eles veem mortos sendo ressuscitados, mas mesmo assim no meio da caminhada deles com Jesus, Jesus percebe que eles têm o mesmo jeito de pensar, a mesma mentalidade, mesmo vendo tantas coisas maravilhosas, a ponto de chamar a atenção deles e dizer o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que Jesus estava querendo dizer para eles é o seguinte: cuidado com aquilo que influencia o pensamento de vocês, cuidado com a maneira com que as pessoas ensinam vocês a pensar. Jesus sabia que a mudança de mentalidade é uma mudança sustentável. Resumindo a história, Jesus anda com esses homens durante 3 anos. Jesus morre, ressuscita, mas ele aparece para os discípulos mais uma vez. E quando ele volta, os discípulos tinham voltado a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus: pescar. Isso prova um nível de mentalidade, um mindset fixo que os discípulos tinham. Eles não acharam outra opção, outra coisa para fazer, enquanto a vida era uma incógnita, senão pescar. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. Jesus volta e encontra esses discípulos pescando. E olha só que interessante, esses discípulos caminharam durante 3 anos com Jesus, um homem que representava a graça, a bênção, o milagre, o extraordinário. Mas olha só que interessante, durante a noite toda eles pescaram e não pegaram peixe nenhum, quase nenhum peixe. E aí Jesus começa a provocar eles e fala assim: vocês pescaram a noite toda e
não pescaram nada. Isso está lá em João capítulo 21. E aí os discípulos dizem que não. E Jesus diz uma coisa muito interessante no versículo 6. Ele diz o seguinte: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Olha só que interessante lição. Na cultura judaica, a mão esquerda ou o lado esquerdo representa o lado da punição, do julgamento. E eles passaram a noite toda jogando a rede para o lado da punição, para o lado do julgamento, mesmo andando 3 anos com o homem que representava graça. Quando Jesus entra no barco, ele diz: joguem a rede para o lado direito, o lado que representa a graça, o lado que representa a bênção, o lado que representa a abundância. Jesus, mais uma vez, trabalha no nível de mentalidade, na estrutura de pensamento dos discípulos. A Bíblia diz que nós temos a mentalidade de Cristo. E talvez você deva estar pensando aí, ou falando: Guimel, mas eu não penso como Jesus. Se eu pensasse como Jesus, eu já tinha mudado muita coisa na minha vida. Sabe, alguns anos atrás, a gente, para se conectar na internet, usava a internet de escada. Ou seja, hoje você está aí no seu smartphone ouvindo esse podcast ou no seu computador e você fica conectado 24 horas por dia. Há alguns anos atrás, você precisava discar através de um discador para se conectar à internet. Toda a informação do mundo estava disponível na World Wide Web, mas a gente não estava conectado nela o tempo todo. Hoje a gente está conectado o tempo todo. Sabe, talvez um grande segredo para a gente conseguir ter a mentalidade de Jesus e pensar como Jesus é ter Jesus no barco o tempo todo, porque Jesus trabalha na nossa estrutura de pensamento, trabalha na nossa maneira de pensar, e aí a gente vai ter uma mudança que vai provocar uma transformação sustentável na nossa vida, sabe? Talvez alguns de nós tenham dificuldades na área profissional porque a gente sempre se comporta do mesmo jeito, e a gente sempre age de um jeito porque a gente pensa de um jeito. Talvez a gente tenha dificuldades em alguns pontos críticos dos nossos relacionamentos, casamento ou amizade, porque a gente sempre reage do mesmo jeito, e talvez a gente reaja do mesmo jeito porque a gente pensa de um jeito fixo. E aí está o X da questão. Jesus trabalhou nesses homens e várias vezes tentou mudar a estrutura de pensamento deles. Essa é uma questão interessante. Jesus sempre ensinava por parábolas. Sabe por quê? Jesus sempre queria colocar a mentalidade das pessoas que estavam ouvindo ele para girar, para pensar. Ele nunca dava o bolo pronto. Ele dava o trigo, o leite, os ovos, e aí ele falava alguma coisa e dizia: faça um bolo. Ou seja, Jesus jogava uma informação e colocava as pessoas para pensar. Eu gosto de uma frase do Bill que ele diz o seguinte: Jesus, ele está mais preocupado em fazer a gente pensar do que dizer a gente o que pensar. É por isso que Jesus ensinava por parábolas. Uma das coisas que Jesus quer fazer na nossa geração, em nós, nesse tempo, é mudar a nossa mentalidade, é fazer com que a gente tenha uma mentalidade de reino, pensar como Jesus pensa, pensar os pensamentos de Jesus, e que isso, como um rio, permeie todas as áreas da nossa vida, todas, de modo integral, a área profissional, a área relacional, a área emocional, todas as áreas. Jesus quer entrar na nossa mente e fazer com que a gente tenha o que a psicologia chama de mindset de crescimento. Nunca existe uma maneira fixa de pensar, que é a minha maneira, mas existe uma maneira superior, uma maneira do reino, uma mentalidade de reino, que é uma mentalidade superior. O meu desafio para você é que você fique conectado o tempo todo com Jesus e deixe Jesus permear os seus pensamentos e a sua maneira de pensar. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com esse podcast. Obrigado por acompanhar sempre os episódios aqui do Poucas Palavras. Até a próxima. Deus te abençoe. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser baixar nossos episódios e conhecer os ministros, entre em nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. E se você quiser um modo fácil de nos ouvir, você pode nos ouvir também pelo Spotify. É só entrar na busca e digitar Poucas Palavras, que você encontrará o nosso perfil e terão todos os nossos episódios lá para você ouvir. Até o próximo episódio. Edição Rômulo Kiefer.